sua essência. Eu sou o jornalista Rafael Augusto Machado. Hoje nós chegamos à quarta edição do programa Sala de Leitura, que é um programa onde a gente conversa com os nossos autores, fala um pouco sobre eles, sobre as obras e conversa e debate bastante sobre literatura, sobre o prazer da leitura e seus benefícios. O entrevistado de hoje é o Luiz Salib, é um novo autor da nossa família. E nós vamos conversar bastante com ele sobre o livro dele, Despertar de um Médium Atrapalhado, esse que está no cantinho da tela. Opa, outro lado, ali, esse que está no cantinho da tela. E vamos falar então sobre o processo de criação dele, conversamos bastante sobre mediunidade também, e vamos falar sobre as expectativas de aceitação e de resultados do livro junto ao público também. Confiram aí a entrevista. Luiz, prazer te receber aqui no nosso Sala de Leitura, nossa quarta edição do programa. Queria que tu começasse se apresentando, fala para nós quem é o Luiz, fala sobre as tuas origens, teus hábitos, profissão, algumas coisas que marcaram a tua vida. Conta para nós aí, te defina para nós. Normalmente, quando alguém ouve essa pergunta, começa lá pelo nascimento, nasci em tal lugar, eu nasci em São José dos Ausentes. Com 11 anos, a família decidiu vir para Caxias do Sul. Meu pai pensava em que aqui nós teríamos uma vida melhor que a vida no campo. Era o pensamento dele. Para mim é uma forma de ilusão. Quem sou eu? Como me definir? Foi uma longa caminhada até chegar aqui. E em função dessa caminhada, de tudo aquilo que eu vi, de tudo aquilo que eu aprendi, eu sou indefinido hoje, no sentido de identidade e não de sexualidade. Então, quem sou eu? Essa é a minha busca. Quem sou eu? Qual é a minha essência? O que eu vim fazer aqui? Muitos falam em qual é a missão? A missão é essa caminhada, eu acho que nós fazemos aqui. Por hábito, leitura. Sempre me interessei pelo mundo dos livros, sempre tive facilidade de ler e de assimilar conteúdos. Houve época de eu ler 2 a 3 livros por semana. É bastante. Há quem possa achar que é bastante. Já tive muitos livros. Hoje, se olhar a imagem aqui, eu estou na frente de uma parede vazia. Não acumulo livros. Talvez eu tenha 1 ou 2 de cabeceira. Doei todos os livros. Passei adiante. Informação é uma energia parada que não deve ficar. Ela deve ser compartilhada e multiplicada. Em função da minha trajetória, daquilo que eu gosto de hoje, estudar, ler, escrever, meditar, basicamente esse sou eu hoje. Com que idade tu veio para Caxias? Tinha 11 anos, recém-completos 11 anos. E nessa época tu já tinha o gosto pela leitura ou tu pegou mais quando tu te urbanizou por aqui? Mas no tempo da escola, eu era que se chama de rato de biblioteca. Meus colegas não entendiam isso, iam para o recreio brincar, jogar. Na época da escola tinha um salão com ping-pong, então a maioria ia jogar ping-pong. Eu nunca me acertei com aquele jogo, meu negócio era biblioteca. Outros iam jogar futebol. O jogo que eu mais pratiquei é um jogo intelectual. Eu jogo xadrez. Hoje eu jogo mais contra o computador. Então é um hábito que eu tenho. Mantenho as sinapses neurais em dia e em ordem. E me diga uma coisa, Luiz,
muito do hábito da leitura, mas e o hábito da escrita? Surgiu junto também com o gosto pela leitura? Tu começou a escrever cedo ou foi uma coisa que tu foi desenvolvendo com o tempo, até por ter criado o hábito também de ir anotando os fatos, de ir anotando coisas que te aconteciam, que depois culminaram também com o lançamento do livro? Tu começou a gostar de escrever também quando tu começou a ler, ou isso veio depois? Veio depois. Na verdade, assim, quando eu entrei para a escola de mediunidade, vamos colocar assim, o orientador nos dirigiu nesse sentido de escrevermos as nossas experiências mediúnicas, paranormais e normais, né? Foram 11 anos de anotações que me renderam 5 cadernos, né? Sempre com a intenção já de transformar um dia em um livro. Eu sempre tive essa tendência de querer escrever livros, mas nunca achei o assunto ou o tema sobre o qual eu escreveria. E um dia me deparei com esses cadernos me chamando, me olhando, transforme-nos em livro. E foi o que acabou acontecendo, né? Agora, nesse período de pandemia, se bateu muito nessa tecla, né? De transformação, de fazer alguma coisa diferente. Então, tudo isso somou e eu comecei a digitalizar os meus cadernos. Acabei procurando, então, uma editora, falando com o Rafael, com o qual converso agora, e o resultado é esse: despertar de um médium atrapalhado. Show. Me diga uma coisa. Mais ou menos por aí. Tu me comentou, já tinha me comentado nas visitas que tu fizeste aqui e comentou de novo agora há pouco também essa questão de ter todos esses cadernos com todos esses textos e essas anotações. Como é que foi a escolha e a seleção desses textos? Porque ao ler o livro a gente consegue perceber uma sequência temporal bem legal, bem linear para ele. Foi um trabalho muito difícil ou tu já tinha mais ou menos na tua cabeça onde estava cada parte do livro quando tu foi montar ele? Na verdade, o título original era para ser Diário de um Médium Atrapalhado. Porque ele como um diário, ele foi sendo escrito ao longo do tempo. Nos meus registros originais eu tenho a data e às vezes até a hora em que os fatos aconteceram. É um preciosismo de detalhes que eu deixei fora do livro ao escolher os textos, que eu achei mais interessante, que poderiam trazer algum impacto, alguma transformação, algum despertar para quem ler. Tá? Então é nesse sentido que foi feita a escolha dos textos. Uhum. Queria entrar um pouquinho na questão de mediunidade, mais no que se refere à tua pessoa. Conta pra nós como começou, como tu percebeu que tu tinha uma mediunidade desenvolvida, como tu encarou isso no começo e como tu desenvolveu isso ao longo da vida. Bom, eu sempre tive esses flashes, essas sensações, e com o tempo elas só foram aumentando. Eu relato no livro a partir de um certo período da minha vida, mas isso sempre aconteceu comigo. Eram sonhos, eram coincidências, sensações. O mais me marcava eram as enxaquecas terríveis que eu tinha. Dependendo do ambiente onde eu entrava, das pessoas com quem eu tinha contato, eu sofria dessa, como é que eu vou dizer? Agora é que tu entra aí com a tua habilidade, porque me dá um pouquinho, é muita informação vindo na minha mente e eu tenho que
que selecionar. Às vezes as ideias Uhum. se atrapalham aqui. Na verdade, eu tenho curiosidade para saber de ti, como foi o começo desse processo e, sobretudo, como foi que tu lidou com isso, como que tu aceitou essa mediunidade e também como as pessoas mais próximas aceitaram isso, teus pais, as pessoas com quem tu convivia. O pessoal viu isso com naturalidade e te deu uma tranquilidade para tu desenvolver a mediunidade ao longo do tempo? A mediunidade é uma coisa estranha para a maioria das pessoas. Em função da nossa cultura, da nossa educação e da nossa religiosidade, não é uma coisa assim muito bem aceita e não é, principalmente, né, muito bem aceita e compreendida pelas pessoas. Como eu estava falando das enxaquecas que eu tinha, as pessoas normalmente me diziam, não, isso aí é da comida, é da alimentação. Passei muito tempo cuidando do fígado, tomando remédios para o fígado, e não tinha nada a ver com isso. É da absorção de energias negativas de pessoas em ambientes. Mais tarde, com o desenvolvimento da mediunidade, que eu fui entender isso. Quantas pessoas aceitarem a mediunidade, quando ela se tornou muito ostensiva, e eu comecei a relatar até mesmo para minha esposa na época o que acontecia comigo, houve uma época que ela mencionou a possibilidade de me internar em ANAREC. Eu estaria ficando maluco. Né? Então, meus antepassados, até onde eu sei, tinha alguns que eram espíritas, conheciam a mediunidade. Meu avô paterno era desses que ele não tinha formação nenhuma do campo, entretanto, ele curava as pessoas com homeopatia e sabia de forma intuitiva qual a doença que elas tinham, né, pelos sintomas que elas apresentavam. E ele curava elas assim. Eu acredito que isso se não é uma coisa genética ou orgânica, ela é espiritual. A mediunidade é um atributo do espírito, diria assim. Né? Diga uma coisa, Luiz, eu queria ouvir de ti o seguinte, tu falou da questão da mudança do nome ali, de diário de um médium atrapalhado para o despertar de um médium atrapalhado. Eu queria que tu comentasse a diferença entre as duas coisas e a importância do termo despertar no contexto do livro, que a gente lendo e acompanhando o texto entende que chega um momento que tu percebeu que tu despertou. Essa é uma intenção tua também com o livro, de fazer com que quem leia chegue a um ponto que ela desperte para um novo mundo, para um novo olhar sobre as coisas. Tu tem essa pretensão também, esse objetivo com o livro? De certa forma, sim. A despertar espiritual, ou para o espiritual, a partir da mediunidade. No princípio, era para ser diário de um médium atrapalhado. Mas eu sinto a vibração das palavras. E nesse caso, do diário de um médium atrapalhado, a vibração mais forte ficava em atrapalhado. E eu não quero sintonia, porque as pessoas sintonizem com esse conceito, atrapalhado. Então eu optei por atrapalhado, né? Exatamente. Então a palavra mais forte nesse título para mim é despertar. Despertar de um médium atrapalhado. Tá? Aí chama as pessoas, os leitores, para esse conceito de despertar, despertar para o mundo espiritual, despertar para uma nova vida. E o despertar, para mim, eu vejo como uma preparação para a iluminação, que seria o passo seguinte. Aproveitando esse gancho da iluminação, nesse tempo todo que tu te envolveu e desenvolveu o gosto pela literatura e que tu paralelamente trabalhou a mediunidade atrelada ao conhecimento literário, como é que tu me diria assim, de que maneira a literatura pode contribuir
para a evolução moral e espiritual das pessoas? Bom, tem tudo a ver. Eu aprendi muito com os livros. O acesso à informação hoje é muito facilitado, não, temos várias opções, mas os livros me ajudaram muito no sentido da ampliação da minha consciência, né? De ampliar a consciência, de vislumbrar outras coisas que não sejam só aquelas percebidas pelos 5 sentidos. Então, nesse sentido, é muito importante a leitura. E qual a tua expectativa quanto à receptividade do teu livro e quanto aos reflexos que eles vão trazer nos leitores? O que tu espera que ele mude na pessoa que leia e como é que está a tua expectativa para a chegada e para a recepção dele? Olha, não estou assim alimentando muita expectativa. À medida que as pessoas forem lendo e tomando conhecimento do conteúdo do livro, eu espero poder sentir a reação delas. Na verdade, é isso, ver como é que elas reagem a essa leitura. De outra forma, eu espero que contribua para que as pessoas comecem a despertar para o seu lado espiritual. Nós estamos aqui num momento de pandemia e, principalmente no começo dessa pandemia, se falou em renovação, em despertar, que daí as pessoas poderiam despertar para o espiritual. Eu não vejo assim. Não vejo assim. Nós temos aí, para citar, para resumir de certa forma, nós temos 2.000 anos de cristianismo, nós temos 2.500 anos de budismo, que nos traz um conhecimento e uma sabedoria infinitos, enormes, de espiritualidade, de convivência humana e de despertar. Se 2.500 anos ou 2.000 anos do cristianismo não melhoraram o ser humano como tal, para mim não vai ser um vírus que eventualmente mata que vai fazer com que o ser humano desperte. Eu tenho uma experiência pessoal grande, não só nas casas espíritas ou no centro espírita, como queiram, de eu conversar com as pessoas, das pessoas virem a mim, saberem que eu sou médium e me pedirem ajuda. Eu não me nego a ajudar, mas eu sempre estimulo as pessoas a procurarem o próprio caminho, a se desenvolverem, a buscarem uma casa espírita, uma escola e aprenderem. Com exceção daqueles que vêm à casa espírita, que falam conosco numa consulta e que a gente orienta a estudar e a buscar a espiritualidade, os meus amigos pessoais, dificilmente alguém segue esse caminho. Então, sendo orientados e estimulados pessoalmente dessa maneira, eles são recalcitrantes quanto a procurar o próprio caminho espiritual. Imagine um vírus. O que eu tenho visto mais nessa pandemia? Aqueles que ele tem potencializado as características pessoais de cada um. Se ele tem a tendência para o bem, essa tendência é potencializada, é aumentada. E aqueles que têm a tendência de não participarem dessa corrente, desse caminho de progresso, isso se potencializa neles. Como tenho visto por aí, ganâncias, discórdias e etc. Queria voltar um pouquinho na questão da mediunidade. A gente falou um pouco sobre isso, como ela foi encarada quando ela se desenvolveu.
para ti. Eu queria um ponto de vista teu, até porque tu acompanhou as mudanças culturais, sociais nesse meio tempo. Hoje, dá para dizer que a mediunidade já é encarada com mais naturalidade? Ou ainda se tem aquele preconceito? Tranquilo, acontece. Ou ainda se tem aquele preconceito com a mediunidade? Tu acha que hoje já se tem uma visão mais natural sobre isso? Sim, sim e não. Sim e não. Nas conversas que a gente tem tido com as pessoas, tem umas que aceitam com mais facilidade quando falamos para elas, olha, você é médium, você aconselhamos que você trilhe o caminho da espiritualidade, que use essa ferramenta para o teu próprio crescimento. Né? Outras não. Outras são reticentes, né? Não aceitam com facilidade e às vezes até negam. Não, eu não acredito nisso, não compactuo com essas ideias. Há algumas dificuldades em relação a isso, até mesmo dentro de uma casa espírita, entre alunos. Às vezes eles começam a caminhada no sentido de que foram até mal orientados em outras conversas ou em outros círculos, né? Não, tu é médium, tu tem que desenvolver a tua mediunidade para resolver os teus problemas. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Acho que nesse sentido... a caminhada... Muito a questão do pessoal ter medo do novo, ter medo do desconhecido e preferir se acomodar e ficar naquela zona de conforto, né? Acho que o teu livro, em diversos momentos, ele leva a gente a refletir sobre isso também, porque lendo a gente consegue se colocar no teu lugar e fica pensando, mas como é que eu agiria numa situação dessa? Será que eu não ia pirar de vez? Então eu creio que muito disso tem a ver com isso também, com o medo do desconhecido, o medo do novo, das pessoas, porque eu também tenho acompanhado o espiritismo há 22 anos e a gente percebe muito disso também dentro da própria casa espírita. Às vezes as pessoas têm essa dificuldade em lidar com esse potencial mediúnico. Então acho que de alguma forma o teu despertar vai poder acontecer também no pessoal que lê o teu livro, se espelhar em ti, na tua experiência, para criar essa coragem de botar para fora a mediunidade, de trabalhar isso em benefício delas também. Eu acho que há dois receios ali. As pessoas colocam até médios, eu tenho medo de ver espírito. Poxa vida, você é espírito. Como é que você vai ter medo de ver ou olhar ou sentir o teu semelhante só porque não está na matéria, né? Essa é uma questão. É um medo, para mim, infundado, que deve ser logo superado. A outra questão, dentro da forma como eu aprendi a mediunidade, é você olhar para você mesmo. E muitas pessoas começam a olhar para si mesmas, e como aconteceu comigo, entram em conflito. Um conflito interno muito grande. Poxa vida, os paradigmas que eu conhecia, que eu considerava como certos, eu começo a ver que não são. E começo a ver, como houve comigo, uma perda de identidade. Quando você começa a deixar de ser o que você pensava que era, abre-se um vazio. Se eu não sou isso, quem eu sou? O conflito é muito grande. E além de as pessoas se depararem com as suas sombras, por assim dizer,
com aquilo que não é considerado bom em si mesmo, né? E são coisas que têm que ser encaradas naturalmente e têm que ser trabalhadas até serem superadas, né? Basicamente... Aproveitando esse gancho, desculpa te interromper, mas queria aproveitar o gancho de aprender a ver essas coisas naturalmente e aprender com elas. Queria te perguntar o seguinte, tu tens ideia de fazer mais livros? E se tu pretende lançar outros livros, a tua ideia é dar uma base, como foi feita nesse, mais de relatos do que aconteceu contigo, ou a tua ideia já é seguir no rumo do despertar? Porque esse, a gente lendo, a gente vive cada episódio ali, reflete sobre como cada um te influenciou e acompanha o teu despertar no final. A tua ideia é já partir para, se tu fizer um outro livro, dessa questão do despertar e refletir sobre esse teu despertar, ou tu pretende ainda, como tu tem bastante material anotado, tu pretende relatar mais casos e coisas que te ajudaram a desenvolver a mediunidade? Bueno, eu até penso sim em continuar, pelo menos mais um no futuro, e penso que o título já seria um pouco diferente. Em vez de despertar de um médium atrapalhado, já seria a evolução de um médium atrapalhado. Leitor, penso nesse sentido também, que a maneira como tu estruturou o livro, ele leva para esse caminho, leva a um ponto que o leitor testemunha o teu despertar e fica esperando ver o que vai acontecer na evolução. Seria um caminho bem legal a seguir. Exato, tenho pensado nisso, até porque acho que até cheguei a comentar contigo que o processo de elaboração, de criação deste livro aqui, houve uma grande mudança de entendimento da minha própria situação. Houve mais um despertar. Despertar, eu não tive um despertar só, são vários despertares ou várias iluminações que vão acontecendo ao longo do tempo em relação a várias questões que vão se apresentando ao longo da tua vida. O que acontece comigo é uma constante evolutiva, sempre os assuntos aparecendo, sempre novas visões ou pontos de vista sobre esse assunto, né? Nos atendimentos que a gente faz na casa espiritualista, a gente se depara com todos os tipos de situações, doenças e mazelas, né? Uma das mazelas mais atuais é o que se chama de depressão, né? Eu até numa época eu tinha uma certa incompreensão do que os psiquiatras faziam, por que davam aquele tipo de tratamento para as pessoas. Porque eu perguntava para as pessoas, você está deprimido? Ok, qual é a causa da sua depressão? Não sei. O que o psiquiatra te diz? Não, ele só me dá a medicação. E essa medicação te tira dessa condição? Não. Eu não quero entrar em conflito com o psiquiatra, até porque eu não sou psiquiatra, não entendo nada de psiquiatria, e vou arrumar uma briga de graça com eles. Não é essa a minha ideia. Mas eu chego à conclusão de que a mente das pessoas se volta contra elas. Quando a minha mente se volta contra mim, não há força no universo capaz de me ajudar. Sou eu mesmo que tenho que me ajudar. Sou eu mesmo que tenho que me dar conta de quais as informações que eu estou jogando para dentro de mim mesmo, que faz com que minha mente se volte contra mim e que nada fora de mim possa me ajudar. Então, um dos sentidos do livro é você ser o terapeuta de si mesmo. Você tem que
se trabalhar, encarar as tuas limitações, saber quais são essas limitações e trabalhar elas, superar, estudar, entender que a mediunidade é uma ferramenta, e que essa ferramenta pode ser qualificada, e que é um canal de comunicação com o astral, com a divindade, com o teu eu superior, como queira colocar, né? Então, eu espero que meus livros, ou o meu livro esse agora, encaminhe as pessoas nesse sentido. Tá? Eu estava fazendo uma leitura de um comentário sobre o livro Pinóquio, nunca tinha visto aquela obra sobre esse ângulo. Pinóquio era um boneco feito de madeira mágica, e ele começa a ganhar vida, só que ele sai para o mundo e comete todos os erros possíveis e imagináveis atrás daquilo que o mundo oferece. É bem, segundo Joseph Campbell, a saga ou a jornada do herói. Tá? Então o herói vai até o fundo do poço para depois se dar conta de que não, que ele tem que fazer o caminho de volta. E traçando um paralelo meio torto com a saga ou a jornada do herói. E o que eu relato nesse meu livro é bem parecido, é bem plausível. Tá? Eu comecei essa caminhada mediúnica e de autoconhecimento, entrei em parafuso, os conflitos foram intensos, houve momentos em que eu cheguei a pensar, quanto mais eu me aprofundo, mais eu me afundo. E isso durou anos nesse conflito. Eu colocava ele de lado, dava só mas ele voltava e voltava com força, até entender que isso era da minha própria mente. Era um conflito mental. A minha mente tinha se voltado contra mim, e além de ter se voltado contra mim, achou um bode expiatório. Não, tudo isso que está acontecendo contigo é por causa da tua mediunidade. Então, quanto mais tu te aprofunda na mediunidade, mais tu te afunda. Hoje eu me dou conta que não é assim, que a mediunidade não é a fonte e nem a solução dos meus problemas, mas a minha própria mente tentando me tirar, vejo eu assim, desse caminho, do caminho da espiritualidade, do caminho do despertar, e me colocando e me mantendo nesse mundo aqui. Rola muito por aí o conceito de Matrix, até vindo daquele filme do mesmo nome, né? Nós vivemos essa ilusão aqui, estamos usados e mantidos aqui. E a minha mente era prisioneira dessa Matrix. E eu prisioneiro da minha mente. Então é essa condução que eu quero fazer, de repente, nessa primeira obra e como continuação numa segunda. Show de bola. E talvez até mais. Tomara que venham bastante. Luiz, te agradeço pela tua participação, por esse grande conhecimento, e queria que tu deixasse um convite, então, para que o pessoal conheça o teu livro. Eu já tive a confirmação hoje por parte do pessoal da Feira do Livro de Caxias, que a feira vai acontecer e que os lançamentos serão presenciais, ou seja, vamos ter um lugarzinho lá para apresentar teu livro lá. Então, queria que tu deixasse um convite para todo mundo e te agradeço novamente pela participação. Ok. Eu acho que eu tenho que explicar uma questão quanto a por que atrapalhado. É que eu tive um orientador, o Renato, que ele chegou na aula, olhou para mim, balançou a cabeça. Quanto mais médium, mais atrapalhado. Então, daí que vem essa questão. Então, eu espero que essa obra
tenha um grande alcance e que possa despertar muita gente pro caminho da autodescoberta, sendo médium ou não. Tá?